Sociólogo do início dos anos 80, Max Weber se propõe na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo a observar fenômenos de 3 séculos anteriores, no começo da Idade Moderna, época em que surge a Igreja Protestante, com as 95 teses de Lutero e, posteriormente, João Calvino. Segundo o autor, o nascimento dessa vertente do cristianismo gerou uma consequência que não poderia ser medida, pois colaborou com o fortalecimento do capitalismo. O conceito de desencantamento do mundo proposto por Weber em seu livro se consolida com o estabelecimento das ideias calvinistas por volta do século XVI. Weber considera o protestantismo como a primeira vertente da religião cristã que aposta na racionalidade, fato que constrói uma ideia paradoxal de uma religião que foi essencial para a construção de uma visão de mundo explicada pela razão e interpretada pela ciência. Então vem com a gente para entender melhor essa relação entre a administração, capitalismo e religião trazido na obra de Weber. Dentro da doutrina da Igreja Católica surge o conceito de predestinação, em primeira ordem com Santo Agostinho, santo católico. Em sua tese, Deus é onisciente, sabe quem vai para o céu e para o inferno. Porém, em última análise, quem decide o destino das almas no pós-morte é o livre-arbítrio do indivíduo, pecados que comete em sua vida mundana. No século XVI, Lutero muda esse conceito de forma radical, expondo que a partir do luteranismo não há mais o livre-arbítrio. Assim, Lutero afirma que Deus sabe, e ele determina quem são os escolhidos. Quando essa concepção de predestinação feita por Lutero chega até Calvino, ocorre uma flexibilização desse conceito. Ele concorda que é impossível saber os desígnios de Deus e a sua sabedoria, e que o homem é um ser limitado e finito. Ainda segundo Calvino, embora não tenhamos a certeza se somos ou não os predestinados, é possível durante a nossa existência coletar indícios de que somos escolhidos. Porém, indícios não são certezas, e sim possibilidades. Aqui reside a compatibilidade do pensamento de Calvino com o capitalismo. Essa rica discussão religiosa culmina no capitalismo e mais tarde na administração de empresas. Weber vai chamar isso de ética do trabalho ou ética racional. A principal característica do ponto de vista dos calvinistas é a ideia de que a maneira de coletar indícios de que você vai para o céu é através de uma vida racional e metódica, que promove uma profunda negação dos sentimentos e das paixões carnais, em nome de uma virtude racional. Essa maneira de alcançar quem sabe a predestinação ocorre por meio da ética de vida e do trabalho, sendo esse metódico e draconiano. De fato, esse pensamento é plausível, visto que o elogio feito ao trabalho e à economia fizeram com que grande parte da burguesia europeia simpatizasse com a doutrina calvinista. Conforme Calvino, a segunda característica que poderia determinar se um indivíduo iria para o céu ou não é através da prosperidade econômica. Nesse ponto, Weber indica a relação entre protestantismo, capitalismo e desencantamento do mundo. Dessa forma, os protestantes começaram a abandonar o estilo de vida errante. Ao invés disso, era promovido um estilo de vida proposto ao trabalho e à racionalidade. Aqui está a chave para entrar no espírito do capitalismo. Desse modo, inventa-se um vocabulário com o fito de buscar a salvação. O objetivo primeiro era que os calvinistas chegariam ao céu. Por meio disso, há a origem de um vocabulário que, anos depois, será usado na administração. Por exemplo, a palavra negócio, do latim negotium, significa negar o ócio, ou seja, negar uma vida corporal de prazeres, de comodidade e preguiça em nome do trabalho. Hoje, no mundo capitalista, dizer
vamos fazer negócios, significa que estamos negando a ociosidade. Outro exemplo que existe na administração das empresas é na parte de recursos humanos, em que podemos observar a existência de palavras como missão, visão e valores. São palavras que vieram da religião. Quem tinha missão na doutrina católica eram os missionários. Com o desencantamento do mundo protestante, esse conceito gradualmente adquire um sentido racional no mundo do trabalho, no qual passou a significar a forma como uma pessoa enxerga a realização dos seus trabalhos, das suas prestações de serviço, produções de mercadoria, através de uma imagem racional com qualidade. Processo semelhante acontece com a palavra visão. Quem tinha visão antes dos calvinistas eram apenas santos e santas católicos. Com a vinda dos calvinistas, a ideia de visão é desencantada e passa a ser a forma como uma empresa se enxerga a médio ou a longo prazo no futuro, visão absolutamente racional. Portanto, o capitalismo é uma consequência imprevista da ética protestante, segundo Weber. Isso é tudo, pessoal. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acione o sininho, pois temos vídeos novos toda semana e você não pode ficar de fora. Até a próxima!